Muitas vezes esses conselhos são conselhos idiotas e eles estão atrasando a sua vida. Então você precisa pegar a visão agora, minha gata. Olá, seja bem-vinda a mais um vídeo do canal Minona Oficial. Eu sou a Benaia e esses dias eu tava trocando uma ideia com uma parceira minha e tal, a gente conversando algumas coisas. E aí ela me disse algo, né, que ela tinha ouvido. E eu falei, poxa, isso é uma coisa que as pessoas propagam muito, as pessoas falam muito, né? Esse é um conselho muito comum, mas ele é um conselho de bosta, né? Ele é um conselho de merda. E aí eu fiquei refletindo depois sobre isso, né? O quanto que alguns conselhos que eles são comuns, do senso comum, eles só atrasam a sua vida. E aí eu fiquei refletindo sobre isso, anotei alguns aqui pra compartilhar com você. E a ideia desse vídeo é pra que você não caia mais em conselhos furados que são muito comuns por aí, ok? Então, já chega dando o seu like lindo e maravilhoso nesse vídeo. Você que é Minona Oficial e sabe que esse conteúdo é de milhões, né? Esse sim é um ótimo conselho. Você seguir aqui o canal, você acompanhar os vídeos da Minona. Se você está chegando agora e você não conhece ainda esse mundo maravilhoso, né, que é ser uma Minona, assista o vídeo, vê se você se conecta com essa energia e aí você se inscreve no canal, veja os últimos vídeos também, só tem coisa linda e maravilhosa aqui. Só tem coisa linda e maravilhosa. Você que tá chegando agora, minha rainha, já tem preciosidades aqui nesse canal. E você que é Minona Oficial, vê também se não tem os vídeos aí que passou despercebido, né? Que eu sei que muitas vezes você, ai, nossa, eu tinha vídeo sobre isso, eu nem sabia. Pois é, dá uma olhada no canal que tem muita coisa boa, ok? Bom, vamos lá. Eu selecionei, fiquei refletindo sobre algumas coisas que é muito comum a gente ouvir, é muito comum as pessoas darem conselhos sobre isso, e o quanto que eu considero eles equivocados em si. E o primeiro conselho que eu considero extremamente equivocado é sobre o tempo cura tudo. Provavelmente você já ouviu isso, né? Ah, o tempo cura tudo. Ah, não, deixa que o tempo resolve. Não, minha gata. Você precisa se empenhar em se curar. Não adianta considerar que só o tempo vai curar, que é só você esperar alguma coisa. Não é bem assim, não. Obviamente, o tempo ele potencializa, ajuda na cicatrização, mas é importante que você se comprometa também. Eu vejo muitas pessoas que passam tempo e cometem os mesmos erros, as mesmas falhas e ainda, enfim, são refém das suas feridas, porque não, né? O tempo não curou tudo. Então esse é o primeiro ponto que, né, é melhor você repensar em algumas coisas, né? O clássico: trabalhe duro e ganhe mais. Se você quer ganhar mais, se você quer ter sucesso profissional na sua vida, profissional, né, financeiro e afins, você precisa trabalhar duro. Bom, tem todo um contexto histórico e social para as pessoas trazerem fortemente essa crença. Isso tem muito a ver com a nossa criação. Então, se você é uma pessoa preta de periferia, provavelmente você nasceu em contexto onde foi estimulado que se trabalhasse duro, que tivesse esse processo aí intenso sobre o abrir mão da sua vida para o trabalho em si, porque só o trabalho que dignifica o ser humano. Enfim, né? E isso, obviamente, que é um resultado de um processo social, histórico, um estímulo em relação a um tempo, né? Ao espírito da época em si, onde era muito bem visto, né? Esse lugar de um trabalho onde você tinha que abrir mão de si, né? Por conta desse emprego. Hoje em dia, né, as novas gerações em si têm uma outra visão, têm uma outra perspectiva e trazem mais fortemente a importância do propósito, né, de trabalhar com algo que de fato faça sentido. Essa é uma questão que não fazia sentido para os nossos pais, tão pouco para os nossos avós. Trabalho não era um lugar onde você buscava sentido, onde você buscava realização. Era simplesmente para botar comida na mesa e já era, né? E você que é uma jovem senhora como eu, talvez passa por esse processo de transformação em si, que carrega muitas marcas e muitas feridas dessa noção do trabalhar duro e uma cobrança muito grande do trabalhar duro, mas já percebe que não necessariamente é isso que traz resultado. Não é necessariamente isso que traz resultado. Inúmeras pessoas trabalham duro pra caramba
e, infelizmente, não conquistam sucesso financeiro, bens materiais que elas desejariam conquistar. Então, não é sobre necessariamente o trabalhar duro, né? É sobre trabalhar com intenção, é sobre trabalhar de uma maneira inteligente, é sobre ter informação, é sobre de fato estar alinhada com aquilo que você deseja fazer, obviamente que potencializa muito mais. Você amar o que você faz, você ver sentido no que você faz, potencializa os seus resultados, sim. Pode ter fé, minha gata, que potencializa o seu resultado, sim. Só que, qual que é o grande ponto? Que tem uma ferida ancestral da culpa sobre isso. Então, o quanto que você se culpa, ou pode se culpar, pode vir a se culpar por trabalhar de uma maneira fácil. Muitas vezes, olhando como referência os seus pais, os seus avós que se mataram de trabalhar para conseguir algum bem material. E aí, se você tem culpa, obviamente que os resultados materiais vão ser mais difíceis de serem conquistados, e não porque você não está trabalhando duro o suficiente em si. Na verdade, uma vida leve, próspera e prazerosa é o nosso direito ancestral, faz parte de uma cura ancestral, faz parte de uma conexão com o nosso sagrado, com o nosso divino. Inclusive, fica o convite para você participar do Doce como Mel, que é esse desafio de 9 semanas, onde cada semana você tem uma orientação, um desafio para ser feito de maneira prática, não é blá 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 no seu ouvido, não. É um desafio de maneira prática para você aplicar na sua rotina e ter uma vida doce como mel, né? Lá a gente potencializa justamente a perspectiva da prosperidade material e financeira. Então a gente fala assim sobre dinheiro a partir de uma perspectiva leve, a partir de uma perspectiva de abelha rainha em si, que produz doçura, né? E a gente fala também sobre autoestima, sobre autocuidado, sobre poder pessoal e sobre relacionamentos amorosos, né? Para que você também se sinta amada, cuidada e respeitada. Isso não é algo fútil, muito pelo contrário, né? Isso é algo que nos potencializa também enquanto ser humano. Se você quiser saber mais sobre o Doce como Mel e não perder essa oportunidade única pelo um preço assim, é a parada mais acessível aqui na Minona para você fazer parte, não tem por que você ficar de fora. Os resultados, assim, são incríveis, incríveis. Então eu vou deixar o link no comentário fixado para você saber mais. Ok, o próximo é algo que eu escuto muito, assim, às vezes algumas tarólogas falando e tal, algumas pessoas que já são do mundo mais esotérico em si, né? Que é sobre, você não tem que buscar o tarô pra tudo, você não tem que fazer leitura de tarô pra tudo. E olha, eu particularmente discordo desse conselho em si, né? Talvez as pessoas não tenham orçamento para fazer leituras de tarô a todo instante, a todo momento, mas o oráculo, né, ele é super poderoso, né? E ele pode te direcionar para inúmeras questões, inúmeras questões. E eu particularmente consulto bastante o tarô na minha vida, né? Em momentos ali de questões mais complexas, mais desafiantes, e para questões ali mais corriqueiras, mais básicas do dia a dia. E o tarô não é sobre me dizer o que eu vou fazer ou não, mas sobre como eu potencializo aquilo que eu vou fazer, como eu faço melhor, né? O tarô não vai me dizer o que vai acontecer ou não. Não faz nenhum sentido isso. Isso é totalmente tirar o poder das suas mãos. Então, eu vou conseguir tal coisa, né? O oráculo em si é para que, se eu desejo tal coisa, como que eu me movimento da melhor forma possível para conquistar isso que faz sentido para mim. E quando a gente tem a humildade de buscar por aconselhamento, buscar por direcionamento, e entender que é isso, né? O oráculo tem essa força, tem esse poder e faz com que a gente analise a situação de uma maneira melhor. Então eu vejo um oráculo como uma grande ferramenta que vai fazer com que eu analise a situação de uma maneira melhor, não falar se ela vai acontecer ou não, né? Então, se eu posso analisar a situação de uma maneira melhor, por que eu não vou usar essa ferramenta na minha vida em si? Então, dentro da sua perspectiva, obviamente, tem gente que vai querer tirar o tarô uma vez por mês, vai gente que vai querer tirar o tarô uma vez por ano, gente que vai querer tirar o tarô toda semana, todo dia, enfim. O que fizer sentido pra você, né? Pra você, talvez, todos os dias, pra você, talvez, toda semana, pra você, talvez, todo mês, quinzenalmente, enfim. Mas ter um contato regular com o oráculo é poderosíssimo. Inclusive, se for comigo aqui, né?
Inclusive, se for comigo aqui, vou deixar o meu contato no comentário fixado também. Se você quiser marcar um atendimento de tarô, a gente pode trocar, vai ser um grande prazer babadeiro, tá? Principalmente pra te direcionar para questões fundamentais e importantes que você precisa, né, ter um olhar mais aprofundado. Sim, consultar o tarô vai fazer toda a diferença. E saiba que muitas pessoas famosas aí, que você paga pau, que você olha assim, nossa, como que ela conquista isso e aquilo, essa pessoa consulta o tarô, tá? Apenas. Outra conselho, né, mais geral, assim, que eu não concordo com nada, né, e que na verdade pica de vídeos falando sobre isso aqui no YouTube, que é aquele conselho de você precisa se isolar para crescer, né? Aí é os clássicos, né? Modo caverna. Você já viu esses vídeos? Modo caverna. Se isole por 90 dias e volte irreconhecível e tal. Ou seja, uma ideia, né, e uma noção que é extremamente de um pensamento extremamente colonial, inclusive, que traz essa perspectiva do indivíduo que se fortalece no seu isolamento, né? Então, esse lugar meio egocêntrico de se voltar apenas para si, de se trabalhar apenas em si mesmo, e aí, né, sair para o mundo, ou seja, acessar a caverna, né? Sendo que o grande ponto é sobre sair da caverna, né? A caverna é sobre uma limitação, é um símbolo de limitação, muitas vezes, de atraso, muitas vezes. Tem até o mito da caverna em si, né, que fala sobre esse processo de muitas vezes a gente está num lugar de ilusão. E eu percebo muito isso dentro dessa narrativa, dentro desse conselho sobre o se isolar. E obviamente que é muito importante que você saiba ter os seus momentos consigo mesma, que você se priorize, então que você tenha o tempo onde você, sei lá, vai fazer seu exercício, onde você quer ficar sozinha lendo seu livro. Isso é ótimo, isso é maravilhoso. Agora, ter uma perspectiva de existência e de identidade, que você está dentro de uma caverna, que você se isola de todo mundo, considerando que isso que vai fazer você ser melhor que todo mundo. Olha, as narrativas é muito essa, né? Fique no modo caverna, se isole, passe 90 dias sem, né, ser vista pelas pessoas, para depois você voltar melhor que todo mundo. Volte acima de 99% das pessoas. Pra mim é uma dinâmica que não faz sentido, né? Esse lugar de crescimento, ele acontece em comunidade, tá? Ele acontece a partir de um reconhecimento também dos seus. E comunidade, não tô falando todo mundo, viu? Não tô falando, você ser o alecrim dourado que ama todo mundo e se dá bem com todo mundo. Comunidade, né, é um grupo de pessoas que tem características em comum e que inclusive tem inimigos em comum. Nem todo mundo faz parte da sua comunidade, mas nós somos seres sociáveis em si. E o nosso crescimento está na comunidade. Trazendo um referencial de pensamento africano, de uma cosmovisão que não é uma cosmovisão de separação em si, certo? Mas é uma cosmovisão de consciência de comunidade. E que a minha comunidade, eu me fortaleço e fortaleço a minha comunidade. E obviamente que eu tenho inimigos e distrações em si. Então eu preciso saber os momentos ali onde muitas vezes essas distrações me atravessam. Mas eu entrar num modo caverna de me isolar de todo mundo, de não conversar com todo mundo para depois eu voltar melhor que 99% das pessoas, me parece um lugar bastante problemático. E eu acho esses conselhos, inclusive, algo muito ruim, né? Pra finalizar, o último conselho aqui, ele é meio complexo, né? Mas ele é um ponto que eu gostaria de trocar essa ideia com você. Que é um conselho aí de você precisa arrumar um marido rico. Talvez você já tenha escutado esse conselho em algum momento da sua vida. Que não é um conselho de todo mal.
ok? Não é um conselho ruim, né? Ah, você precisa arrumar um marido rico. Não necessariamente isso, né? É uma coisa ruim. Só que não esqueça que a sua independência financeira precisa existir independente de qualquer coisa, ok? Então, eu vejo que hoje, né, as gatas que falam sobre relacionamento e tal, né? Então, quem trabalha com isso, eu percebo um lugar muito muito extremo de isso, assim, sabe? De dependência, de submissão, porque você tem que ser uma mulher submissa, um lugar extremamente conservador, um lugar onde distorce muitas coisas relacionadas ao feminino. Não sei nem se é uma distorção, né? Mas é uma visão sobre o feminino, né? Que vem a partir de uma lógica colonial, né? E não a partir de uma perspectiva matriarcal em si, né? Mas esse lugar você é de uma pessoa provedora e tal, e fififi. Isso não é de todo mal, isso é muito importante, porque é necessário que você se sinta cuidada. É necessário que você esteja com alguém que potencializa a sua vida, que torna a sua vida mais fácil. Sem sombra de dúvidas. Inclusive eu fiz vídeo no canal sobre isso. De você se relacionar com alguém generoso. Isso, concordo super. Mas não seja panaca e tenha a sua independência. Não seja panaca e seja alguém generosa consigo mesmo. Então, esse deslumbre também, do ser a esposa, troféu em si. Minha rainha, você tem um diamante, você tem algo para entregar para o mundo que é próspero. E que é um grande pecado você deixar isso guardado. Mesmo que o seu esposo, a sua esposa e afins seja uma pessoa multimilionária e que você não precise trabalhar. Ótimo, sucesso. Mas não esqueça de movimentar os seus talentos. E esses movimentos terem a energia de troca do dinheiro. E isso ser isso trazer como resultado a sua independência financeira. É seu. É sobre a sua energia, é sobre a sua alma. Eu sei que parece muito sedutor, né? Não precisar trabalhar mais, porque eu sou bancada e aí eu não preciso fazer mais nada, só preciso ficar na piscina tomando sol. Não é de todo mal, mas não é só sobre isso a sua existência. Tô trazendo uma perspectiva de essa independência financeira como uma proteção também, principalmente para as mulheres, para não serem reféns de relacionamentos abusivos e ruins, o que isso acontece. Então, se você não tem a sua independência financeira, você muitas vezes pode aceitar determinados lugares dentro de um relacionamento que não cabe, mas também a partir de uma perspectiva de alma, a partir de uma perspectiva de espírito, que você está aqui também para entregar algo. E por mais que seja incrível e maravilhoso você relaxar em si, e que é o seu direito, que é algo que precisa ser cultivado por você, você também precisa criar coisas. Nós não estamos aqui no planeta só para consumir. Isso é apenas uma lógica capitalista. Nós estamos aqui também para plantar sementes, para criar coisas poderosas, para gerar frutos para as futuras gerações. E você tem todo o direito de ter um retorno financeiro em cima disso. Tenha a sua independência financeira em cima disso. E fica o recado também para as gatas que vão para o outro oposto. É isso, que eu não preciso de ninguém pra nada. Eu não preciso de ninguém pra nada e tal, porque eu sou independente woman e não sei o que, eu faço. Lindo, maravilhoso, mas saiba pedir ajuda também. Saiba receber. É isso, você tem a sua independência financeira, se você quiser, você compra o que você quiser comprar, mas você aceita ser presenteada. Você sabe pedir, você sabe ser cuidada, você sabe receber. Também não caia nesse outro conselho, que é o conselho da mulher independente, que dá conta de tudo e não precisa de ninguém pra nada, e tá sempre sobrecarregada, cansada, né, com burnout, se sentindo solitária, sozinha. Porque a solidão chega também pra essa mulher independente que não precisa de ninguém. Então, não vai pra esse extremo, minha gata. Não vai pro extremo da mulher submissa que não faz mais nada, que só fica dentro de casa. E nem pra mulher independente que não precisa de ninguém. Acha o equilíbrio. Acha o equilíbrio. Aprenda a receber e aprenda a
fazer o seu dinheiro. Esse é o melhor conselho, entendeu? Esse não é um conselho de merda, esse é um conselho de chefa, ok? Quero saber como chega esse vídeo pra você, qual é o conselho assim mais furado que você acredita que as pessoas dão. Deixa nos comentários, quero saber, pra gente aumentar a nossa lista de conselhos furados que não fazem sentido nenhum. Deixa aí nos comentários. Muito obrigada pela sua companhia e é só pra nós.